Você sabia que o maior obstáculo para que você tenha uma vida plena, um relacionamento com Deus, pode ser você mesmo? Jesus disse quando estava aqui na Terra para a gente tomar a nossa cruz e o seguir. Mas o que significa isso? O que significa renunciar a si mesmo? E por que hoje tantas pessoas evitam esse caminho? Então fica comigo até o fim desse vídeo, que hoje a gente vai mergulhar um pouquinho nessa passagem que pode transformar a sua vida e como você entende o significado de renúncia. Oi, meu nome é Amanda Silveira, aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o seu dia a dia. E hoje o tema é sobre renúncia. E renúncia é uma palavra que não é muito bem utilizada hoje em dia. Na verdade, ela não é uma palavra popular. Você não consegue ouvi-la com frequência, porque hoje nós vivemos em uma cultura que fala para você buscar a felicidade, seguir o seu coração, realizar os seus sonhos, seja você mesmo, a vida é só uma, enfim, diversas frases prontas que a gente tem na nossa mente porque a cultura fica como se fosse enfiando o goela abaixo para que a gente viva conforme eles querem. Mas Jesus nos chama para algo diferente. Ser discípulo de Jesus envolve uma dedicação total, uma dedicação plena. E a gente vai analisar aqui então, a gente vai ler a passagem de Lucas 9, dos versículos 23 até o 25. Vou desmembrar um pouquinho sobre isso, explicar para vocês o que é essa renúncia, o que é carregar a própria cruz. E já te adianto que a renúncia é algo difícil na vida de qualquer pessoa, na vida do cristão. É algo que no mundo, quando eu era do mundo, eu ficava assim, gente, mas qual é o sentido de viver assim? Por que tem que negar isso? Pô, isso aqui é tão bom, por que eu preciso renunciar isso? E graças a Jesus, graças à graça de Deus, eu consegui entender o que é esse significado e trazer para a minha vida. Então vamos lá em Lucas 9, versículo 23, que diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar a si mesmo? Aqui Jesus está falando sobre o custo de ser discípulo dele. Se você voltar um pouquinho, essa passagem ela é logo após a confissão de Pedro, que eu gosto dessa confissão na versão de Mateus, que fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aqui em Lucas fala o Cristo de Deus, né? Mas em Mateus 16:16 fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então vamos analisar o que seria essa cruz, né? Primeiro que antigamente a cruz era um símbolo de sofrimento. Pessoas crucificadas eram pessoas criminosas, eram escravos. Olha ao que Jesus foi submetido. Quando Jesus falou sobre tomar a cruz, é algo que na cabeça dos discípulos já ecoava esse sofrimento, ecoava essa humilhação pública, essa rejeição. Ou seja, os seus seguidores deveriam abrir mão de qualquer coisa pelo nome dele, ou seja, abrir mão das suas vontades próprias para seguir a Jesus, mesmo que isso custasse a sua vida, mesmo diante de perseguições, que eu acredito que pelo menos aqui no Brasil nós não somos perseguidos, nós temos esse privilégio de não ser perseguido. Sei que em outros países existe a perseguição, mas eu acho que nem se compara ainda ao que os apóstolos, os discípulos de Jesus, na época que ele esteve aqui na Terra, sofreram com essas perseguições. E o que os judeus estavam esperando, né? Eles estavam esperando um reino. Quando Jesus falava sobre reino, eles estavam esperando que o reino do Messias fosse algo que rompesse com o Império Romano, naquele sentido de que eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. É como se o Império Romano fizesse deles bonequinhos, fantoches. E eles estavam submissos a todo aquele império, às ordens, aos impostos, eles pagavam impostos, enfim. Então eles estavam neste mundo em que eles eram como se fossem bonequinhos nas mãos ali do Império de Roma. Então o que eles viam? Eles enxergavam um Messias que viria para acabar com essa opressão.
Porém, Jesus veio falando sobre um reino espiritual. E esse reino espiritual, ele é manifestado através de sacrifício e obediência a Deus. Entretanto, ninguém entendia. Ninguém entendia o que significava esse reino. Eles imaginavam que Jesus ia ser o Messias que ia sacar espadas, que ia lutar, mas não. Ele veio para mostrar que era outra coisa. Então vamos analisar aqui. Jesus dizia: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. O que seria esse negar a si mesmo? Significa renunciar. Essa renúncia, gente, é uma rejeição total, uma rejeição completa, é uma negação completa das nossas vontades, dos nossos prazeres. É abrir mão de desejos egoístas, de interesses egoístas e negar todo tipo de desejo que vai nos fazer afastar da presença do Senhor, que vai nos distanciar mais do nosso propósito original, que é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, ou seja, viver em santidade. Então é colocar, gente, a vontade de Deus acima da nossa. É colocar a obediência acima de qualquer coisa. É esquecer muitas vezes dos nossos sonhos se eles não estiverem alinhados a Deus. É preciso então que o nosso coração bata na mesma sintonia que o coração de Deus. É estar completamente alinhado e abandonar tudo o que seja carnal. A imoralidade sexual é um tipo de renúncia. A glutonaria é outro tipo de renúncia. Qualquer outro pecado, vamos pegar a fofoca, gente, é uma renúncia. Se você é uma pessoa fofoqueira e você está diariamente tentando se purificar disso e falando: Senhor, me ajuda a me curar disso, você está sendo uma pessoa que está buscando a renúncia. Está falando: toma isso de mim. Pega isso aqui, Senhor, tira isso aqui de mim. Entendi que a renúncia, então, é você abandonar, então, tudo o que a sua carne gosta. Tudo o que é apetitoso. Quer ver exemplos de quem renunciou coisas? Abraão. Abraão deixou a sua terra, foi para onde Deus mandava e ele nem sabia que terra estava chegando. Ele nem sabia qual era a terra prometida. Outro exemplo, o próprio Paulo. Ele mesmo fala lá em Gálatas: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo renunciou tudo para viver para Cristo. Então, que nós pegamos este exemplo de Paulo e dos outros discípulos e apóstolos que de fato renunciaram todas as suas vontades carnais para seguir a Jesus. Continuando o versículo: tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? É você aceitar voluntariamente a rejeição e o sofrimento que você vai ter porque você aceitou Jesus na sua vida, porque você vive para Jesus. O carregar a cruz não é uma situação ali que vai acontecer em um momento. Carregar a sua cruz, gente, é um estilo de vida que você tem que ter. E isso vai envolver escolhas difíceis, isso vai envolver a obediência e sacrificar os seus confortos pessoais. O evangelho é um pouquinho de conforto, é porque a gente tem a graça, a gente tem a promessa da vida eterna, mas o evangelho genuíno, ele é confronto. Ele te confronta todos os dias a matar a sua carne. Então, vamos pegar um exemplo do que é tomar a sua cruz. Você é uma pessoa que não perdoa, a sua cruz é perdoar. Você é uma pessoa que não busca viver em santidade, que vive em pecados deliberados, a sua cruz é pegar esses pecados aí de estimação e escolher viver a santidade, ao invés de ser uma pessoa popular, por exemplo. Tomar a sua cruz, então, é dizer não ao pecado, quando parece muito mais fácil ceder. Então, uma pessoa, por exemplo, que veio do mundo, no início, para ela tudo é mais difícil, porque as pessoas vão convidar ela ainda a ter a vida que ela tinha. E é neste momento que ela tem que pegar a cruz dela e carregar. E falar não para esse pecado, não para aquele pecado. Eu não vou nessa festa, eu não vou beber isso, eu não vou falar mal de tal pessoa, eu não vou fazer isso, não vou cometer mais a imoralidade sexual. Então, carregar a sua cruz é esse compromisso diário. É um estilo de vida que você tem que viver. E por que as pessoas evitam, então, essa renúncia?
Primeiro que elas têm medo de perder o controle da vida. Elas não querem entregar a sua vida verdadeiramente a quem importa. Segundo ponto é que elas são apegadas aos prazeres deste mundo. É muito mais fácil coisas que agradam a nossa carne. É muito mais fácil você ser uma pessoa preguiçosa, não gastar energia com nada, do que você ser uma pessoa ativa que busca fazer esportes, porque isso também envolve um cuidado com o templo do Espírito Santo. E muitas vezes também é uma desconfiança de que Deus tem algo maior para nós. Então, assim, será mesmo que Deus é tudo isso? Ou será mesmo que Deus me promete isso e Ele vai entregar? O mundo te promete uma liberdade, mas na verdade ele está te carregando para a escravidão. A verdadeira liberdade só está em Jesus Cristo. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, agora não mais, né? Mas quando eu me converti, você é tão jovem, tá perdendo a vida. Você é tão jovem, tem que desfrutar. Muito pelo contrário, quem está no mundo desfrutando conforme eles acham, nessa falsa liberdade, são as pessoas que de fato são escravas. Uma pessoa viciada, ela consegue sair daquilo? Gente, se não for pela graça de Deus, é muito difícil um viciado sair daquele meio que ele tá. Então, por exemplo, se eu quiser beber, eu vou beber, só que convém. Ou seja, eu sou livre porque eu posso, mas eu não quero. Uma pessoa que não é livre é uma pessoa que busca aquilo, que acha que aquilo está confortando a alma dela, mas ela não consegue sair daquela vida. Isso sim é escravidão. Eu não sou escravo. Escravo é quem vive para os prazeres carnais. Escravo é quem não renuncia às coisas carnais para ir em busca de Jesus Cristo. E aí aqui ele continua falando, pois quem quiser preservar a vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou prejudicar a si mesmo? Aqui é um paradoxo, né? Como assim, se eu ganhar essa vida, eu perco a vida? E se eu perder essa vida, eu ganho a vida? Nada mais é do que uma pessoa que ganha a vida aqui, que preserva a sua vida terrena, ou seja, os prazeres carnais, ela vai perder a vida eterna. Porque é uma pessoa que já escolheu a posição do coração dela. É uma pessoa que já sabe de que lado ela está. Ou seja, ela quer ficar no lado de conforto, de prazeres carnais. Então, consequentemente, ela vai perder a vida eterna. Já o contrário, uma pessoa que perde a sua vida por amor a Cristo, esse sim vai ganhar a vida eterna. O que é perder a vida? Renúncia. Então, é diariamente fazer renúncias de coisas que você um dia achou que era impossível, mas através de Jesus Cristo, através da força do Espírito Santo, nós conseguimos renunciar diariamente à nossa carne e pegar isso como nosso estilo de vida. Quando ele fala de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, né? Para mim, ser popular, sabe? Tentar agradar todo mundo, gente, de nada vale. Essa vida é tão passageira, sabe? E quando a gente chega lá, Amanda, mas e se for verdade? E se for mentira? Gente, não é muito melhor você viver para Cristo com amor e quando você chegar lá sem enxergar a glória dele? Do que você viver como se fosse tudo mentira e chegar lá e ver que é verdade? Não é muito melhor isso? Então, busque dentro de você essa força. Se você não é uma pessoa que conheceu Jesus, peça, se ajoelhe, sabe? E fala, Senhor, se mostre para mim. Espírito Santo, revela Jesus Cristo na minha vida, porque eu preciso renunciar às minhas vontades. Eu preciso de liberdade. Preciso me libertar dessa escravidão que o mundo traz para mim. Porque de nada adianta a gente viver nos prazeres deste mundo e chegar lá, Jesus falar que não nos conhece. Imagina que desespero. E aí não adianta, gente. Quando chegar essa hora, não adianta mais. Então, por isso que Jesus nos desafia a abandonar essas ambições pessoais. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, nada mais é do que um pedido para que você seja submisso e obediente à vontade do Senhor. Então, por isso que nós precisamos estar alinhados com Jesus. Nosso coração, como eu disse, precisa estar batendo na mesma batida do coração de Deus. Precisamos ter esse alinhamento,
porque aí a gente consegue renunciar dia a dia às coisas carnais, porque nós somos humanos. Então nós vamos vivenciar coisas carnais todos os dias, mas aquilo que alimenta a tua carne, você precisa da força do Espírito Santo para te ajudar a renunciar. E quem consegue, gente, tem a promessa de Jesus, que é a vida eterna, nós iremos encontrar com Cristo na glória. Olha que maravilha! Um outro ponto, nós conseguimos ter intimidade com Deus. Isso tem um propósito eterno. Essa renúncia traz uma paz que excede todo entendimento. Essa renúncia, então, nos faz cada vez mais se tornar parecidos com Jesus. Jesus não está te chamando para o conforto, ele está te chamando para o confronto. E óbvio, a gente precisa descansar nos braços de Jesus, a gente precisa desse carinho dele, né? A gente precisa entender que ele nos ama. Isso é o conforto. Isso, para mim, já é o conforto o suficiente. Então, nós precisamos viver o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno. Não ter vergonha, porque aqui ele continua falando sobre não se envergonhar dele. Então, nós não podemos ter vergonha de pregar Jesus Cristo. Nós não podemos ter vergonha de pregar o que ele fez por nós. E você que já sofreu alguma transformação na vida, não pode ter vergonha de ir falar aos quatro cantos do mundo o que ele fez na sua vida. O discipulado de Jesus, então, envolve sofrimento e autossacrifício. Quem fala que quando se converte, quando conhece o Senhor, a vida fica mais fácil, ela não fica. A gente precisa apenas aprender a depositar o nosso fardo em Jesus e carregar o dele. Ou seja, a gente vai carregar um fardo, só que a gente vai carregar o fardo de Jesus com Jesus. E aí fica mais fácil. Mas a vida continua sendo renúncia todo dia, lutando contra a carne, lutas espirituais. O inimigo ele vai sondando e ele vai a todo momento tentando te fazer cair. E você cai se a cobiça do seu coração não aguentar a tentação, e aí você vai e cai em pecado. Então, que você neste momento pare, reflita e analisa quais são as renúncias que eu preciso fazer. E ore sobre isso. Ore sobre coragem para negar essas coisas que te afastam de Deus. Se submeta aos planos dele e à sua palavra. Priorize sempre a obediência, porque Cristo foi obediente em tudo. Mesmo sofrendo, ele foi obediente em tudo. Jesus desceu aqui, gente, e nós precisamos seguir o exemplo dele. Ele veio aqui, o véu se rasgou, nós temos um livre acesso ao Pai, mas que essa vinda dele aqui seja como exemplo para nós. Ele foi tentado em tudo e não pecou em nada. Eu acredito que é possível uma pessoa viver em plena santidade, óbvio, não é possível que ela seja uma pessoa sem pecados, porque já é da nossa natureza. Mas eu acredito muito na santidade, assim, de uma pessoa que peca o mínimo possível. Só que isso demanda muita intimidade, muito sacrifício, gente. Muita renúncia. Ou seja, renúncia é um caminho para a vida eterna com Jesus. Nunca se esqueça disso. Então, negue a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. O que você está segurando aí no seu coração? Que às vezes você sente que você deve abandonar, mas você não abandona. Faça essa reflexão sobre o que você precisa deixar. Vem, filho, vem. Oh, meu Deus. Faça essa reflexão, então, sobre o que você precisa deixar, o que você precisa renunciar e se entregue totalmente. Seja fiel a Jesus, seja fiel porque Ele foi fiel a nós, Ele é fiel a nós. E o priorize na sua vida. Seja como os discípulos que sofreram de fato. Gente, se esse livro aqui, sério, se esse livro aqui for uma mentira, quem merece palmas é o cara que escreveu isso aqui. Você não concorda? Porque quem que vai inventar um negócio desse? Não existe, não tem como assim, sabe? Então isso aqui, gente, é um livro inspirado por Deus. Isso aqui, gente, quando você lê, é o Espírito Santo falando aos seus ouvidos. Então isso aqui é um livro feito por Deus. Se você seguir o que aqui está, você já encontra um tesouro maravilhoso aqui na Terra. Mas imagina encontrar um tesouro lá no céu. Ou na Nova Jerusalém, né? Na verdade, o céu vai descer. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Imagina você encontrar a glória, porque você seguiu princípios, você seguiu a palavra de Deus que está aqui. Então, não foi um homem que inventou.
Isso aqui não é algo inventado. Isso aqui é algo que Deus nos deu como manual de vida. Então siga aqui, faça as suas renúncias. Você sabe o que é pecado, você sabe o que te afasta de Deus, o que te afasta da presença dele. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com mais alguém. Curte, porque o YouTube vai entender que o meu vídeo é muito bom e vai entregar para mais pessoas. Como eu sou uma pequena produtora ainda, mais pessoas conseguirão ver esse vídeo, o meu canal, enfim, e mais pessoas serão tocadas para viver para a glória e honra de Jesus Cristo. Um beijo e até o próximo vídeo.